E aí, galerinha, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre uma coisa que me perguntam com relativa frequência aí pelas internets, que é como que você começa a praticar desenho de verdade. Tem algumas narrativas, existem algumas histórias que o pessoal compartilha em relação a isso. E às vezes eu acho que o conselho mais popular aí, ele pode não necessariamente ser o melhor, né? Se você ler sobre o que o pessoal fala nas comunidades de arte, a gente fala que para você realmente dar certo como ilustrador, como artista, você precisa praticar todas as horas que você tem disponível. 8 horas por dia, 10 horas por dia. Você tá acordado e você não tá estudando, você tá errado, sabe? E olha, não vou mentir não. Essa forma de pensar, ela dá resultado. Você vai conseguir chegar num lugar muito legal. O problema é que muita gente não tem essas 8, 10 horas por dia disponível para estudar. E às vezes as pessoas que têm não conseguem ter a consistência, não conseguem ter condições emocionais de investir 10 horas por dia e realmente aprender alguma coisa, em vez de estar lá só repetindo alguma coisa porque falaram para você que ia dar certo. Estudar é uma coisa que cansa. Acho que qualquer pessoa que tá na escola pode dizer isso pra você, porque depois que a gente sai da escola de um tempo, a gente acaba esquecendo tanto que realmente aprender uma habilidade nova taxa a gente mentalmente, sabe? Então, eu queria propor algumas coisas pra vocês, se vocês realmente querem começar a praticar desenho de uma forma mais séria. Eu acredito, honestamente, que a coisa mais importante pra você nesse processo é desenhar. Nada vai acontecer enquanto você não estiver desenhando. Claro, você vai ter que estudar teoria, você vai ter que praticar, você vai ter que passar pelos exercícios de prática, aquelas coisas que a gente vive comentando, desenhar de referência, pintar de observação, estudar perspectiva, estudar anatomia, não tem como evitar esse tipo de coisa. Nada do que eu vou falar aqui vai passar em cima da ideia de que você precisa investir as horas. Você precisa investir as horas. Nada vai acontecer se você não investir as horas. O que eu quero te chamar a atenção aqui é pra gente ter um plano pra tornar esse investimento de horas viável. Como eu disse, muita gente não vai ter as 10 horas por dia pra praticar, sabe? Então, o que eu quero propor pra vocês é o seguinte: seja honesto com você mesmo. Você trabalha, você estuda, quanto tempo livre você tem por dia? Vamos começar focando em transformar esse tempo livre num tempo que você consegue aplicar pro seu objetivo de desenho. Quanto mais certeiro você conseguir usar esse tempo do dia, sabe, para praticar, mais rápido você vai ter o resultado. E aí, uma das coisas que eu quero que vocês tenham em mente também é o seguinte: quando a gente começa a procurar como estudar desenho, uma das coisas que aparecem é o pessoal que faz uns cronogramas de estudo, em que eles vão listar tudo o que eles têm que passar por e vão fazer uma ordem desses estudos, né? É uma forma muito boa de estudar. O problema é que a primeira vez que você fizer um cronograma desse, você provavelmente vai achar que você vai render mais do que você vai render de verdade. Você sempre vai partir daquele ponto de vista o mais otimista possível de que, eu tenho 2 horas livres depois que eu trabalhei, cheguei em casa e fiz as minhas obrigações. E todo dia eu vou conseguir cumprir essas 2 horas na melhor da minha capacidade, sabe? E galera, a gente cansa, sabe? E o problema da gente não entender que a gente cansa é que muitas vezes você vai chegar, vai fazer esse cronograma, você vai conseguir seguir ele por 1 semana, 2, e eventualmente vai acontecer alguma coisa de errado que vai impedir você de seguir o seu cronograma. E quando isso acontece, a grande chance é que você não volte no dia seguinte porque, já falhei mesmo, eu já deixei a bola cair. E na verdade, isso é um problema maior do que você simplesmente não começar. Então, qual é a proposta aqui? Sejam honestos com você mesmo, com quanto que você consegue produzir, quanto que você consegue investir de tempo. Não esqueça que você também precisa descansar. Descansar é tão importante no processo de aprendizado quanto a prática em si. Você vai ver que, às vezes, depois que você descansa, você em 2 horas vai render o que você ia render 5 horas se você não tivesse descansado. Então, parar e assistir sua série, jogar seu videogame, sair com a galera, às vezes é um melhor investimento de tempo do que ficar 5, 6 horas se torturando com um estudo que você não tá conseguindo fazer. O clássico tá dando errado, sair pra dar uma caminhada, sabe? Então, não esqueça desse outro lado da equação também, sabe? O caminho de você praticar a arte em si, ele já é longo e solitário. Você não precisa tornar ele mais difícil do que ele é naturalmente, sabe? Então, a proposta é essa. Vamos
vamos chegar nesse plano de prática da forma mais inteligente possível. Então, eu quero que vocês levem em consideração algumas coisas. Bem, primeiro, como eu falei, cansar, né? E segundo, eu quero que vocês se deem permissão de nem sempre render todo dia. Como é que eu fiz, né? Como é que eu, pessoalmente, fui atrás desse desafio? Pra mim, a parte mais difícil desses estudos sempre foi começar, sabe? Eu sentava aqui, eu encarava o documento em branco e, de repente, batia aquela ansiedade absurda porque você entendia o tamanho da coisa que você estava tentando fazer por conta, sabe? Eu lembro, especificamente, quando eu comecei a praticar, tinha um fórum chamado Crimson Daggers, que o Dave Raposa e o Dan Warren, eles faziam streams deles praticando, né? E foi onde eu comecei a pegar muito da minha disciplina de estudo. E uma vez o Dan, ele comentou uma coisa bem interessante, que o lance de você ser autodidata é que você vai ter que ter a disciplina de passar por todas as matérias que você veria numa faculdade por conta. Então, sabendo desse pensamento, né, quando eu começava a praticar, que eu sentava aqui e abria o documento, me vinha na mente essa enormidade do que eu estava tentando fazer. Pô, se você tá encarando isso como realmente um curso nível de faculdade, que você tá tentando se ensinar sozinho, fica um negócio complicado mesmo de você começar, né? Então eu descobri que começar era muito difícil. Se começar era o que estava me impedindo de estudar, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a praticar começar. Para começar a ficar cada vez mais simples. Muita gente me pergunta por que o pessoal faz o warm-up, sabe? Esses sketches que às vezes eu posto em mídia social. Os warm-ups são exatamente isso. Em vez de eu perder 3, 4 horas tendo ansiedade e questionando o que eu tô fazendo por causa do tipo de estudo que eu tô tentando encarar, é mais fácil eu sentar aqui e desenhar uma horinha do que eu quiser, simplesmente do que eu quiser. Seja fanart, seja o desenho da semana, seja meus elfos, seja qualquer coisa que vier na minha cabeça. É muito mais fácil depois eu salvar esse sketch e passar pro estudo que eu devia estar fazendo, passar pro trabalho que eu devia estar fazendo, do que se eu começasse direto no trabalho que eu separei pra fazer no dia. Então ele acaba sendo um investimento de tempo muito melhor do que você perder uma tarde tentando se convencer a começar aquele estudo de perspectiva. E aí, com o tempo, quando eu comecei a estudar todo dia, né, eu ainda trabalhava em estúdio. E com o tempo eu percebi que às vezes eu ia chegar do trabalho e não foi um dia bom no trabalho. Não rendeu do jeito que a gente queria, deu problema com o chefe, você brigou com o colega, sabe? E nesses dias era mais importante eu só sentar e desenhar alguma coisa do que necessariamente tentar estudar. E eu comecei a mudar o meu foco. Em vez de eu me preocupar em seguir aquele cronograma de estudos à risca, né? Eu comecei a me preocupar em simplesmente ganhar experiência em produzir as coisas. Olha, eu quero parar e fazer um asterisco aqui que isso não tá tirando a responsabilidade de você estudar de jeito nenhum. Eu só tô dizendo que para as coisas começarem a acontecer, o mínimo que você precisa estar fazendo é desenhando. E o simples fato de ter desenhado nos dias ruins e nos dias bons me ajudou a criar disciplina para eu continuar desenhando quando eu precisava estudar, quando eu estava fazendo aquele curso. E mesmo que eu não quisesse produzir aquele exercício, tinha que entregar, porque senão eu ia perder uma oportunidade de feedback valiosa. A disciplina é uma coisa que você aprende, né? E esse foi o meu aprendizado de disciplina. Faça chuva, faça sol, eu vou desenhar pelo menos alguma coisinha. E existe alguma coisa mágica de quando você tá realmente sentando e produzindo, parece que seu cérebro tá conectando os pontos, sabe? Então se você assistir um vídeo de teoria e você não tá com um saco de sentar e produzir o exercício daquela teoria nesse momento, você vai ver que às vezes você desenhando outras coisas, de repente vai dar aquele clique, sabe? Nossa, fez sentido, eu acho que era disso que ele estava falando. E aí você vai abrir um arquivo novo e vai começar a testar, e de repente fazer aquele exercício vai ficar muito mais fácil. Então cada vez que você senta para desenhar, mesmo que não seja exatamente o melhor, o mais óbvio de se fazer, mesmo que não seja exatamente o que você se planejou, simplesmente desenhar tá te ajudando a processar toda essa informação, tá te ajudando a te dar mais experiência e tá te dando mais controle sobre a sua linha, sobre a sua produção. Então, é isso. Se você quer praticar mesmo, se você quer começar a praticar, eu acho que a coisa mais importante é criar o hábito de desenhar todo dia, de desenhar não importa a situação. E outra coisa importante para esse mindset dar certo é que você vai ter que parar de se preocupar um pouco com qualidade. Como a gente vai ter dias bons e a gente vai ter dias ruins, sabe? Vai ter dia que você vai sentar e nada do que você vai desenhar vai prestar. Vai ficar tudo torto, vai ficar tudo ruim, sabe?
E hoje em dia, como a gente desenha muito no computador, né? A gente tem um hábito esquisito que é de fechar as coisas sem salvar. Quando eu comecei a praticar, eu ainda praticava muito no papel, sabe? Papel de impressora, aqueles pacotão de 500 folhas. Então, se o desenho desse ruim, se ele não funcionasse, eu só tirava ele da prancheta, botava ele na pilha, pegava outra folha e começava de novo. Mas como a gente tá fazendo isso no digital, muitas vezes a gente se irrita com o desenho e a gente pega ele e joga fora. E eu vou sugerir pra vocês que é o seguinte, ó, vamos mudar um pouquinho essa mentalidade de não salvar o desenho e, na verdade, salvar, sim, tudo que você produz. E em vez de você se preocupar em nomear, uma das coisas que eu faço é que meus arquivos de rabiscos aqui, eles são nomeados por número, sabe? Então, em vez de eu me preocupar em dizer o que tem no arquivo, é arquivo 1, 2, 3 e fica numa pasta de rabiscos e era isso. E eu tenho uma pasta dessa por ano. E quando eu termino o ano, eu tenho de 250 a 300 e muitos arquivos de rabisco ali. Às vezes eles têm layers, eles têm mais coisa do que tem no arquivo só, mas é a minha produção de rabiscos que não foram finalizados pro ano, saca? E o que isso me permite? Como o meu foco é ganhar experiência, como o meu foco é colocar o volume do trabalho e não necessariamente ficar focando em fazer a peça perfeita todas as vezes, porque fazer a peça perfeita não é uma coisa que vai acontecer fácil. Vai demorar até você conseguir trabalhar aquela peça que vale a pena ser finalizada, sabe? Então, esses rabiscos, né, esses esboços, eles são falsos começos. Para cada 30 começos, às vezes você termina uma peça. Às vezes, muito menos, sabe? Você vai ter 100 começos e vai finalizar uma peça. Só que se você não salva isso, parece que você não fez nada. Ele tira um pouco desse seu senso de que você fez a sua obrigação do dia. Desde que eu mudei o meu raciocínio, que era mais importante no final do dia eu ter colocado 1, 2 folhas de papel na minha pilha de prática, sabe? Quando eu passei pro digital, eu descobri que era tão importante quanto salvar os esboços que não deram certo. E aí começou a acontecer uma coisa muito interessante. Como esses esboços você vai fazer com muito menos compromisso, com muito menos expectativa que eles fiquem bons, de vez em quando você abre essa pasta de esboço e você olha para os seus desenhos antigos e você vai ter muita coisa ruim ali, mas vai ter umas coisas que você não lembra de ter feito e que ficaram melhor do que você esperava. E é uma coisa bem revigorante você ver o seu cérebro mesmo funcionando e começando a desenvolver essa linguagem que você vai poder usar lá pra frente, sabe? Então, a minha proposta pra vocês é essa. Se vocês querem começar a praticar mesmo, vamos começar a pensar nessa ideia de, no final do dia, você colocar mais um desenho na pilha. É mais importante do que o desenho tá perfeito, é mais importante do que você necessariamente falar que estudou anatomia todos os dias da semana. Porque a gente cansa, porque a vida não tá 100% sob nosso controle. E se a gente se preocupar só em cumprir essa obrigação diária, fica mais fácil de começar. E ficando mais fácil de começar, vai ficar mais fácil de você encarar esses desafios técnicos da gente estudar, da gente finalizar uma ilustração. E mais importante, você vai começar a desenvolver um raciocínio, você vai começar a conseguir produzir de uma forma mais natural para você. Você vai começar, a partir do momento que a experiência começar, esse hábito de desenhar todo dia, começar realmente a fixar, vocês vão ver que fica divertido e você começa, pelo menos quando eu tava nesse estágio em particular, eu tava empolgada para chegar em casa para poder desenhar as minhas coisas. Então eu chegava e estudava e muitas vezes eu fazia os exercícios dos cursos que eu tava fazendo e aí eu fechava tudo e vou desenhar meu elfo do dia e tinha umas coisas legais. E aí você podia postar no Instagram e era massa e você, sabe, ter vontade de desenhar. Demorou um pouco, galera, demorou bastante. Eu fiz esses exercícios diários quando eu tava estudando em publicidade, esses que eu tô comentando com você. Eu tô falando muito dessa época porque ele foi a época que eu tinha menos tempo pra ficar em casa. Eu ficava 12 horas fora de casa, entre trânsito, trabalho, obrigação. Então eu tinha vagamente de 2 a 3 horas pra desenhar por dia, depois que eu almoçava, depois que eu jantava, sabe? E quando eu comecei, desenhar todo dia cansava. A mente da gente tava cansada, sabe? Então eu comecei fazendo só meia hora por dia. E à medida que o traço foi ganhando interesse, à medida que a sensação do lápis no papel foi ficando cada vez mais agradável, foi ficando mais fácil de eu gastar mais tempo por dia. E no final, eu tava gastando 3 horas e meia. Ai meu Deus, não quero ir dormir porque esse desenho tá ficando bom. E essa ilustração tá quase finalizada. E eu queria que amanhã demorasse mais pra chegar pra desenhar hoje. E aí você saía do trabalho e você tava empolgado pra chegar em casa que, hoje eu vou mexer mais naquela peça e eu vou fazer isso e vai ficar legal. E foi quando eu consegui passar por esse feedback loop, levou acho que 2 anos e meio
2 anos e meio até 3 anos, até a coisa realmente começar a ficar positiva, sabe? E quando eu passei pra esse lado positivo, que você realmente tinha vontade de ir pra casa pra desenhar, foi um dos meus períodos artisticamente mais produtivos. Foi onde eu mais aprendi, foi onde eu mais conseguia me dedicar sem problema nenhum. Então, olha só, são 2 anos fazendo isso todo dia, galera. O início é complicado, o início parece que a gente tá tomando remédio. Mas se você focar em fazer aquela meia horinha por dia, se você focar em dedicar um pouquinho do tempo que você tem, a experiência vai começar a fazer diferença. E assim, depois que você estiver fazendo, por exemplo, 3 meses, você já vai começar a sentir diferença na qualidade do seu trabalho. Muita gente que faz esses desafios, tipo Sketchtember, Inktober, Mermay, eles falam que o simples hábito de ter desenhado todo dia fez diferença no trabalho. Normalmente você faz esse desafio pela primeira vez, você consegue finalizar os 30, a grande maioria das pessoas que eu sei que passou por esse processo olha pra trás e fala, nossa, a diferença do meu trabalho do primeiro pro último já é muito revigorante. Então imagina se você conseguir manter isso por mais tempo. Imagina se você conseguir se planejar para que mesmo quando você, por exemplo, não vai voltar para casa, você tenha seu sketchbook na mão para você desenhar os seus 20 minutinhos roubados do dia, sabe? E você começa a ter esse tempo para você. Você começa a produzir as coisas para você porque é legal. E aí entra esse feedback positivo que vai te tornar um artista mais produtivo e que vai ser muito mais fácil de você estudar e processar o que você tá precisando a partir desse momento. Então, a proposta é essa. Quando você estiver começando, absolutamente começando, foca mais em produzir, foca mais em criar o hábito de desenhar do que se preocupar exatamente com seguir um cronograma e passar pelos fundamentos. Eventualmente você vai ter que encarar isso de frente, tá? Mas muitas vezes o simples fato de você estar lá desenhando e praticando vai te dar perguntas, e essas perguntas vão te guiar para o fundamento que vai fazer mais sentido. Então, muita parte do meu estudo foi direcionado nessas perguntas que me surgiam durante o processo. Eu tô tentando desenhar um cenário e não tô conseguindo. Vamos ver como é que funciona a perspectiva? E fui lá, fazia curso de perspectiva, comprava o livro e tentava responder aquela pergunta melhor das minhas habilidades. E aí, ok, o esboço tá funcionando, vamos ver luz? E aí a gente vai lá e fazia os estudos e fazia a pintura de observação para entender o que tá faltando na luz naquele cenário. E aos poucos você vai construindo tanto a biblioteca visual quanto o conhecimento teórico que você precisa produzir as suas peças. E tudo isso só aconteceu por causa dessa ideia de desenhar todo dia. As coisas ficam muito mais fáceis de fazer sentido se você tá no meio do turbilhão da produção. Quanto mais você tenta desenvolver a linha do raciocínio, mais as coisas vão fazer sentido. E essa linha de raciocínio você vai desenvolver desenhando. Então, usem muito bem o tempo livre de vocês. Não sintam que vocês estão devendo se vocês não têm 8, 10 horas por dia para investir. Invista o tempo que você tem. Invista bem. Tenta evitar culpa. Evitar culpa de tipo, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse outra situação. Galera, a gente não tem controle sobre essas coisas. Então tenta fazer o melhor possível com a situação que você tem. E vamos desenhar. Vamos desenhar um pouquinho, vamos desenhar todo dia, vamos tentar se divertir. E vamos tentar sempre fazer um pouquinho melhor, sabe? Aquele artista que você curte, se pergunta, como é que ele faz aquilo? Será que eu consigo fazer igual? Qual seria a linha de raciocínio que ele tá seguindo para chegar nesse resultado? E vamos tentando. Pode ser? Então vamos lá, galera, vamos desenhar. Beijo pra vocês, abraço.